Eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã chuvosa de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos. Vocês ouviram o que eu falei? Maravilhosa manhã chuvosa, jovens. Está chovendo, jovens. Graças a Deus, jovens. Está chovendo. Chuva, jovens. Chuva. Que bom, né, jovens? Que bom. Estamos precisando bastante de água. Então, deixa chover. Deixa. A gente precisa de água, né? Para logo nossos reservatórios voltarem ao normal. Vai demorar um pouquinho ainda, mas que comece a chover agora, não é verdade? Coisa boa, jovenzinhos, coisa boa. Espero que vocês todos estejam bem, estejam em casa, protegidos, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, bonitinho, tá bom? E, jovens, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre química. E antes de começar a falar do conteúdo especificamente que nós temos planejado para hoje, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, jovens. E é o seguinte: o que vocês estão achando desse conteúdo novo de química? A gente saiu de um primeiro semestre de um assunto mais geral de química, que eram ligações, eram átomos, eram algumas coisas até que a gente vai discutir em física, um pouco em biologia, e agora começa a ficar algo bem específico de química, jovens. Começa a falar de reação química, classificação, como que elas ocorrem, é bem específico da química. Então, eu queria ver de vocês o que vocês sentiram dessa semana que nós tivemos aula desse conteúdo. Vocês acharam aparentemente que ele é mais fácil, mais difícil? Mesma coisa, não tem diferença alguma? O que vocês acharam? Mandem aí. Interessante e bem legal, isso é verdade. É muito legal reações químicas. Mariana achou normal. Show de bola, show de bola. Quem mais? Nós estamos em 14, além de... também achei normal. Normal? Achei Legal, beleza. Não acharam que é um conteúdo mais difícil? Oh, meu Deus, e agora? Quem poderá nos defender? Normal. Não, professor, eu achei no mesmo nível do outro lá. Legal, show de bola. Esse retorno é importante, sabe por quê? Eu, quanto professor, eu tinha a impressão que vocês achariam mais difícil no geral. Se vocês, por enquanto, estão achando normal, isso é muito bom. Bom porque significa que vocês estão conseguindo acompanhar a lógica do que está sendo proposto para vocês aí, beleza? Essa parte de reação química, como a Melissa falou, é bem legal, realmente. Quando a gente está na escola, nós temos muitas reações em laboratório, mistura as coisas, explode, faz fumaça e tal, muda de cor. Porém, estando em casa, jovens, a dinâmica é um pouquinho diferente, né? Porque na escola a gente tem os EPIs corretos para usarmos, e em casa não. Então, a gente não vai propor experimento de reação química para vocês fazerem em casa, a princípio, só se a gente achar algum que dentro do conteúdo seja uma reação que não é perigosa, aí tudo bem. Mas, na maioria, elas são perigosas, elas esquentam, se entra em contato com a pele, pode queimar. Então, a gente vai, a princípio, fazer a experiência, eu e a professora Suzana, com vocês observando e tal, mas para vocês fazerem em casa vai ser um pouco mais difícil, só em algum momento específico que seja uma reação que não apresente perigo para vocês, tá bom? São cenas dos próximos capítulos, beleza? E vai ficando agora cada vez mais específico. A gente vai ver os tipos de reações agora pelas classificações, e depois, quando mistura um tipo de substância com outro, o que vai formar? Caracteristicamente, se vai formar um gás, um sólido, se vai ser ácido, se vai ser básico, se vai ser um sal ou não. Enfim, tudo isso a gente vai começar a discutir agora na sequência. Então, eu acho, sim, que fica mais legal, fica mais interessante. Beleza? Se, por exemplo, vocês viram os vídeos que eu indiquei na aula anterior, tinha um deles que eram de alguns alunos do 9º ano de uma escola, que eles faziam uma experiência, né? E aí eles misturavam algumas substâncias, ficava um pouquinho azul, eles mexiam, ficava bem azulzinho. Quando eles deixavam repousando, o que acontecia? Aquela substância começava a ficar branquinha de novo. E aí, quando eles agitavam, ela escurecia. Então, aquilo mostra para nós algum exemplo de como é interessante a reação química, como a gente tem muita coisa para poder avaliar. E, especificamente, essa situação do que as alunas estão falando naquele vídeo, ela vai tratar sobre a reversibilidade das reações químicas. Então, tem reações que, quando você mistura duas substâncias, elas formam outras duas substâncias.
Mas essas duas substâncias formadas também interagem entre si, volta a ter as duas substâncias que nós tínhamos antes. Ou seja, fica um vai e vem de reação química muito louco nesse sistema. E a gente acaba não conseguindo mensurar quanto de cada substância nós vamos ter. E às vezes isso é importante, né? Ah, eu preciso de 30 gramas de tal substância. Você reage uma com a outra e forma os 30 gramas. Nesse caso, você não vai conseguir ter isso. Você pode estimar qual está em maior quantidade, qual está em menor quantidade, mas com precisão a gente não vai conseguir, beleza? E é justamente isso que acontecia naquele experimento dos alunos. Eles misturavam duas substâncias que formavam outras duas, que era aquela azul escura. Quando ficava em repouso, a reação acontecia no modo inverso, voltava a ter as duas substâncias transparentes. Quando você agitava, a reação química acontecia de novo e ficava azul escuro. Ou seja, uma reação reversível, ela acontece nos dois caminhos. Se vocês olharem aí na página 173, ele dá um exemplo, ó, substância A mais B formando a C e a D. E a C e a D também formam a A e a B. Ou seja, acontece nos dois sentidos. E para representar esse tipo de reação, a gente usa essa flechinha que tem os dois sentidos, né, apontando. Ou seja, a reação não acontece só em um sentido, ela acontece nos dois. Ah, já vou te falar sobre isso, Melissa, já comento, tá bom? Então, a reversibilidade é isso, beleza? É a reação poder acontecer nos dois sentidos, beleza? A Melissa me perguntou aqui, jovem, sobre as aulas gravadas. As aulas gravadas eu estou salvando no YouTube e estou pegando o link e publicando naquela folha com vários links. Mas eu já sei o que aconteceu, Melissa. Eu falhei aí. Eu deveria ter salvado o documento na pasta desse semestre. Eu só atualizei na pasta do primeiro semestre. Esse foi o meu erro. Eu vou, acabando a aula agora da manhã, eu já salvo o documento atualizado na pasta do terceiro bimestre para vocês, tá bom? Dentro da pasta de Química do terceiro bimestre, que aí vocês conseguem localizar bem. Eu esqueci, deixei salvo lá na pasta do primeiro semestre, então atualizei na pasta errada. Ainda bem que você mandou aqui no chat para mim, tá bom? Só que não é a aula, tá? Eu vou deixar salvo o link. Aí você usa o link e vai te mandar para a página do YouTube lá, que tem a aulinha gravada. Beleza? Não, eu que agradeço por ter falado aqui, que eu nem tinha me tocado disso. Eu atualizei direto lá, eu entro na pasta, apago o documento e coloco o documento novo, mas não me liguei que está na pasta antiga. Obrigado por avisar, tá bom? Show! Agora, jovenzinhos, na sequência tem uma proposta de experiência que eu vou tentar reproduzir aqui para fazer com vocês, mas ela é um pouco perigosa. Eu fui ler sobre o composto que eles pedem ali. Eles interagem com a pele, ele pode queimar, pode machucar. Então eu vou ver se eu tenho os equipamentos necessários para poder manusear ele em casa, tá bom? Mas aí a gente conversa sobre ele na semana que vem. Agora o que eu quero fazer com você, jovens, é a classificação das reações químicas. E para isso eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? Beleza. Qualquer coisa podem ir mandando no chat, o professor vai respondendo aí, tá bom? Então vamos lá. Classification das reações químicas. Seja bem-vindo, senhor Eduardo. Classificações das reações químicas. Então vamos lá. A primeira, jovenzinhos, é a reação de síntese, ou também chamada de adição. O que vai acontecer nessa reação, jovenzinhos? Nós vamos ter duas substâncias simples, por exemplo, a substância A e a substância B, sendo somadas.
E no final nós vamos ter apenas uma única substância se formando, a substância AB, que agora passa a ser uma substância composta. Então, duas ou mais substâncias se combinam formando uma substância composta. Então, uma equação geral, né, seria essa daqui. Vamos fazer o exemplo de uma reação real. Ó. Eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio. Isso forma duas moléculas de água, H2O. Olha que coisa bonita, ó. Uma substância mais outra, formando apenas uma substância, que é a água. Agora vamos ver o seguinte, jovens, eu não posso criar átomo do nada. A mesma quantidade de átomos que eu tenho antes da reação, eu preciso ter depois da reação química. Então pensa com o tio Everton aqui. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, vezes 2. Então eu tenho 4 átomos de hidrogênio, mais um átomo de O2. Aqui eu tenho 2 oxigênios, então 2 oxigênios. Isso vai formar duas moléculas de água. Cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Como são 2 moléculas, 4 hidrogênios. Cada molécula de água tem 1 oxigênio, mas como são 2 moléculas, 2 oxigênios. Olha que bacana, olha que legal. A mesma quantidade de átomos que eu tenho antes da reação, eu tenho depois da reação. E tem que ser assim, jovens. Sabe por quê? Não tem como eu perder átomo no meio do caminho, nem como ganhar átomo no meio do caminho. Não é verdade? O que acontece é que tudo que eu tenho antes, eu preciso necessariamente ter depois da minha reação química. Isso aqui, jovens, se chama balanceamento. Eu só vou nomear agora para vocês... Balanceamento. Para vocês saberem que tem um nome específico, tá? Mas nós vamos trabalhar balanceamento com todas as suas propriedades e regras no próximo capítulo, tá bom? Mas a ideia é essa. Tudo que você tem antes, você precisa ter depois. Não tem como você perder um átomo no meio do caminho. Se o átomo estava lá antes, ele tem que estar lá depois dessa reação também. Beleza? Então, a gente adicionou, a gente sintetizou essas substâncias. Show! A próxima classificação é a decomposição, também conhecida como análise. Agora, aqui é o caminho como se fosse o oposto. Eu tenho uma substância AB que vai formar uma substância A e uma substância B separadinhos. Ou seja, como se eu estivesse quebrando essa molécula. Eu tinha uma substância única, quebrei ela, fiquei com 2 substâncias diferentes. Sacaram a ideia? Aqui eu tenho 2 que formam uma. Aqui eu tenho uma que forma 2. Na verdade, pode ser até mais amplo, né? Eu posso ter várias formando uma, eu adicionei, ou uma aqui formando várias. Eu sintetizei, eu decompus essa substância em várias substâncias diferentes. Fechou? Vamos ver na prática um exemplo aqui também. Água oxigenada, ó, H2O2. Então, H2O é água. Quando você põe mais um oxigênio, ó, mais um O, ficou O2, eu passo a ter água oxigenada. Eu tenho 2 moléculas de água oxigenada. O que isso pode formar quando eu faço a decomposição? 2 moléculas de água normal, mais uma molécula de oxigênio. Olha lá, eu tinha uma única substância que formou 2. Uma única substância que formou 2. Beleza? E aqui também nós temos uma equação que está balanceada. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 oxigênios. Aqui eu tenho 2, mais 2 vezes 2, ao todo 4 oxigênios também.
Deu para pegar a ideia até aí, jovens? Está tranquilo ou estão totalmente fora da casinha? Fala, meu Deus, professor, o que é isso? Mandem aí Tá no chat que a tranquilo, gente... professor. Tranquilo? Pra mim tá. Show de bola. Legal. Qualquer coisa, mandem no chat aí que o prof vai respondendo para vocês. Legal. Nós temos mais duas possibilidades de classificação das reações químicas. Vou pegar uma nova lousa aqui, tá? Se quiserem dar um print na tela, tem 3 segundinhos para isso. Professor, Diga. uma pergunta nada a ver com a matéria, que eu não paro de pensar nisso. Você vai postar uma pasta no Word que vai ter os links das aulas? Isso. Eu vou pegar lá na pasta de vocês, na Ciências da Natureza. Lá dentro tem uma pasta química, certo? Sim. Aí dentro da pasta química vai ter um documento chamado links. Um documento do Word. Um PDF, na verdade. E aí vai estar lá o link de todas as aulas que nós tivemos. E se você quiser reassistir alguma delas, é só clicar naquele link daí. Entendi. Tá bom? Vou fazer isso para física e química, para as duas disciplinas. Tá, Tá obrigada. bom? Por nada. Então vamos lá, jovens. A outra classificação de reação que nós vamos ter é a reação de simples troca. Bom, como o próprio nome sugere, é uma troca que vai ser de forma simples. Olha só como eu sou esperto. Olha só, jovens. Nós vamos ter agora, inicialmente, uma substância composta. Eu preciso que uma dessas substâncias seja composta, tá bom? E aí eu vou adicionar a essa substância uma outra que vai ser simples. O que vai acontecer nesse sistema? Um dos átomos dessa substância composta se torna simples e um dessas substâncias simples agrega-se à composta. Então, nós vamos ter se formando aqui, por exemplo, ó, o A junto com o C, enquanto o B passa a ser uma substância simples. O B fica sozinho. Ou seja, aconteceu uma troca, né? Só que foi simples, da substância composta para simples, da simples para composta. Mas eu tinha duas substâncias antes e tenho duas substâncias depois. Eu só troquei como esses átomos estão combinados entre si. Beleza? Vamos pegar o exemplo do livro. O exemplo do livro ele tá bem legal. Ó. Nós temos ali 2 átomos de nitrato de prata. Como é que é, professor? O nome do negócio? Esse pedacinho aqui, ó, que eu vou grifar de azulzinho, ele é chamado de nitrato. Não tem esse 2 aqui, deixa eu arrumar, peraí. Essa parte que eu vou escrever agora, ó, ela é chamada de nitrato. Agora sim, vou deixar ela grifadinha de azul. E o Ag, se você olhar na tabela periódica, é a prata. Então, nitrato de prata. E eu reagi o nitrato de prata com cobre. Essa nomenclatura, jovens, nitrato de prata, cloreto de sódio, esses todos a gente vai aprender com calma lá na frente, tá bom? A gente vai entender que isso aqui tem um nome, esse tem um nome, a gente vai aprender todas as regrinhas. Mas, por enquanto, não precisa se preocupar em saber o nome de cor, não. Beleza? Eu sempre vou fornecer para vocês a substância. Mas eu vou ir falando para vocês começarem a se familiarizar, tá? Então, nitrato de prata reagindo com o cobre. O que vai formar? Vai ter uma troca. O nitrato vai se ligar ao cobre e a prata vai ficar sozinha. Então, nós vamos ter aqui nitrato de cobre mais prata.
Então, eu tinha uma substância composta, uma simples. Uma composta, uma simples. Porém, essa que estava na composta passou a ficar simples. E essa que era simples passou a fazer parte da composta. Ou seja, só houve uma troca nesse sistema. Só que foi entre uma substância simples. Por isso, simples, troca. Se você fizer a análise, ó, tenho 2 pratas, 2 pratas. 2 nitratos, 2 nitratos. 1 cobre, 1 cobre. Então, está balanceada. A mesma quantidade de átomos que eu tenho antes, eu tenho também depois. Bonito, né? É muito bonito. É sensacional. E a última classificação, que eu acho que é a mais linda de todas, que mistura todo o rolê, é a dupla troca. E aí, ó, como o próprio nome sugere, vai ser uma troca dupla, ou seja, 2 substâncias trocando entre si os átomos. Então, agora eu vou ter... Eu comecei a fazer colorido, agora eu vou terminar fazendo colorido. Mas que eu me arrependi. Dá um trabalhão ficar trocando de cor. C mais D. Ó, que bonito. Substância AB sendo adicionada à substância CD. O que nós vamos ter no final do dia? A substância A agregada à substância D e a substância C agregada à substância B. Ou seja, uma dupla troca. O B juntou-se ao C e o D juntou-se ao A. Percebem? Teve uma dupla troca nesse sistema. Vamos fazer a análise com uma reação real. Ó, nós temos nitrato de prata de novo. Ele gosta de nitrato de prata. A nitrato de prata. E ele está misturando com cloreto de sódio, NaCl. Esse é o nosso famoso sal de cozinha, ó, cloreto de sódio, NaCl. Formando nitrato de sódio, ó, NaNO3, mais cloreto de prata. Percebem? Ó, vamos fazer a relação aqui. Cadê? Ó, eu tinha o AgNO3 ligado ao nitrato. O Ag ficou aqui e o nitrato ficou aqui. Ó, eles estavam juntos, ficaram separados. E a mesma coisa o NaCl. Ó, o Na está aqui, ficou com o nitrato. E o cloreto ficou com a prata. Percebe? Então, você teve uma dupla troca acontecendo nesse sistema. Te bonito, né? Muito bonito, muito bonito. Agora é com vocês, jovenzinhos. Até aí. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos para o tio Everton. Vai lá. Tio Everton. Vai, fala. Pode perguntar. Pergunta, vai. Nenhuma dúvida, professor. Tranquilos? Show de bola, jovenzinhos. Então, com o que vocês não precisam se preocupar? Meu Deus, eu preciso decorar essas reações agora, tal. Não. A ideia de você saber essa classificação, jovens, é facilitar para nos próximos capítulos, quando a gente for fazer as reações químicas propriamente ditas, como elas estão estruturadas, por exemplo, aqui. Você identificando que, opa, ó, eu tenho uma substância composta e uma simples. Então, não tem como ser uma dupla troca, eu posso ter uma simples troca. E você já consegue imaginar o que vai se formar lá no final daquele sistema. Tá bom? Então, a ideia de saber essas classificações é facilitar a compreensão das reações químicas. Beleza? Então, vou dar 2 segundos para vocês darem um print na tela ou terminarem de anotar, porque daí nós vamos fazer juntos as atividades da página 177. Vamos ver se mandaram algo lá para mim. Então, foi. Arquivo novo, não. Então, vamos lá. Página... Não quero o vermelho, porque o vermelho é ruim.
Página 177. Vamos lá, fazer a atividade 3, jovenzinhos. A 1 e a 2, que vem na página anterior, ou anterior, nós já fizemos na aula passada. Então, hoje é o 3. Diz assim, ó. Observe a seguir os exemplos de reações de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. Em seguida, faça um círculo ao redor das substâncias simples e sublinhe as substâncias compostas. Então, vamos lá. Na primeira reação, nós temos 2H2 reagindo com um oxigênio. E isso aqui, um gás oxigênio, tá? Isso aqui vai formar 2 moléculas de água. Agora eu quero que vocês falem para mim aqui. Quem é substância simples e quem é substância composta? O H2 é simples ou composto? Composto. Composto? Todo mundo concorda que é composto ou alguém discorda? Circula os 2 primeiros e sublinha o último. A Melissa está falando que é para fazer isso aqui, ó. Se for assim, não bate com o que o Davi falou, acho, né? Que era composto. A Melissa fala que é simples. Jovenzinhos, lembrem, para ser substância composta, nós vamos ter 2 átomos diferentes. Então, aqui, ó, água, oxigênio e hidrogênio, então é composto. Gás e hidrogênio só tem hidrogênio, então é simples. Oxigênio, que é o gás, também só tem oxigênio, então é simples. Beleza, Davi? Essa é a ideia desse exercício. Relembrar essas classificações, porque a gente vai usar bastante elas na sequência. Então, vamos ver na letra B o que que vem, ó. São 2 átomos de ferro reagindo com um átomo de oxigênio, reagindo com 2 moléculas de água, formando 2 moléculas de hidróxido de ferro. Então, vamos lá, ó. Ferro é só ferro, então é substância simples. Gás oxigênio é só oxigênio, é substância simples. Agora, a água tem 2 átomos, ela é composta. Hidróxido de ferro tem hidrogênio, oxigênio e ferro, ó. Substância composta também. Beleza? Vamos ver o que acontece na letra C. Nós temos 2 moléculas de água oxigenada, formando 2 moléculas de água, mais uma molécula de gás oxigênio. Bem, a água oxigenada tem hidrogênio e oxigênio, então, composto. A água comum também, hidrogênio e oxigênio. Porém, o gás hidrogênio só tem oxigênio, então ele vai ser isso aí. Sublinha os 2 primeiros, círculo o último. Ele vai ser substância simples, esse gás oxigênio. Beleza? Letra D. Cobre mais 2 átomos de nitrato de prata, formando nitrato de cobre mais 2 pratas. Pois bem, cobre sozinho é substância simples e a prata sozinha também. Agora, aqui eu tenho 3 substâncias, ó, composto. Aqui também tenho 3 átomos, na verdade, né? Composto também. Beleza? E por último, mas não menos importante, letra E de Everton. Nós vamos ter nitrato, mas ele gosta de nitrato de prata, hein? Nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, formando nitrato de sódio mais cloreto, não, está errado, de prata. Aqui, jovens, ó, todo mundo tem pelo menos 2 átomos. Então, aqui é todo mundo substância composta, mas não tem nem dúvida, né? Não tem ninguém
que é um átomos puro. Isso aí, Melissa. Suave? Então, esse o objetivo desse exercício, jovens, é exatamente nós relembrarmos essa classificação que nós vimos no primeiro semestre. Substância simples e de substância composta. Tá bom? Questionem e perguntem, jovenzinhos, podem mandar aí no chat, vai lá. Senão nós vamos na sequência para encerrar, fazer o exercício 4. Enquanto vocês pensam se tem dúvidas, eu vou escrevendo a reação aqui, ó, para não correr o risco de nosso tempo acabar. Beleza, então? Fechamos o 3. Ninguém mandou perguntas. Vamos para o 4. Diz o seguinte, ó. Analise as equações químicas a seguir e faça a soma das afirmativas corretas. Então, na letra A, eu tenho carbono reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono, gás carbônico. E gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando duas moléculas de água. Aí a primeira afirmativa diz o seguinte, ó, afirmativa 1. A primeira equação mostra uma reação química de decomposição. Mentira! Mentira! Porque, ó, eu estou somando, formando uma, então é reação de adição. Portanto, a primeira afirmativa, falciane. Isso aí, Melissa, certinho. Segunda afirmativa. A segunda equação mostra uma reação química de simples troca. Mentira! Para ser simples troca, eu preciso, antes da reação, ter uma substância composta. Aqui eu tenho duas simples formando uma composta. Então, também é uma reação de adição, assim como a primeira. Então, a segunda afirmativa, falciane. Afirmativa 4. Ambas as reações químicas representadas acima são de síntese. Sim, síntese ou adição representa a mesma reação, né? Estou sintetizando duas substâncias em uma. Sintetizando duas em uma. Então, ó, a afirmativa 4, verídica. Veridiana. E por último, mas não menos importante, a 8. A primeira reação química tem como produto um gás. Verdadeiro, jovens, gás carbônico, dióxido de carbono. Portanto, verdadeira também. Então, somando as verdadeiras, 8 com 4, 12. Nosso somatório vai ser 12. Tranquilinho? Suave na nave? Questionem e perguntem, jovenzinhos, desse exercício 4. Vai lá. Eu acho que foi tranquilo também. Mas, mandem perguntas se tiverem. Suave, suavão. Suave, suavão. Se tiverem anotando ainda, jovenzinhos, tem mais um minutinho, que daí eu vou encerrar o compartilhamento de tela. Apesar que eu acho que vocês vão fazendo direto no próprio livro, né? Então não tem muito que ficar copiando, mas, né? Vai que tem alguém anotando. Vai que, né? 5, 4, 3, 2, 1. Primeiro faz assim. E depois assim. Parararara, parararara, ali. Jovenzinhos, então nós vamos chegando ao finalzinho dessa aula. Eu agradeço a atenção dos senhores. Desejo um ótimo restinho de tarde para vocês, um ótimo restinho de semana. Nos vemos de novo amanhã. Amanhã tem aula de física, tá bom? Vocês, inclusive, têm a segunda e a quarta aula comigo de física, tá bom? No mais, jovenzinhos, fiquem bem, se cuidem, se protejam. Me deem um tchau bem bonito. Tchau, professor. Tchau, jovenzinhos. Falou, meu rei. Falou, minha rainha. Tchau. Vou mandar uma carinha aqui, ó.
Tchau. Tchau, querido. Um beijo. Se cuidem, hein? Nada de sair bater perto. Fica em casa. Fica em casa. Vou derrubar todo mundo, ó. 5, 4, 3, 2, 1.